Vida mais ou menos, viu, seu Ronaldo? Como vai o senhor? Eu tô bem, bem, é, Bem, bem, bem. bom. Traz entrelinha, mas eu senti o seu bem, foi um bem, mas foi um bem, bem Ah, equilibrado. Nem não tudo. é filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, mas tô Grande filósofo, grande grande filósofo, filósofo. gosto muito, mas também não é assim, tá mal, mas Eu gosto muito, espero que inclusive, fique da melhor. filosofia dele que diz: Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Ah, Oi, gente, é porque antes de saudar vocês, eu saúdo meu amigo Ronaldo. Nessa semana saudamos. a gente esteve junto todos os dias até agora. Só não vamos estar junto Rapaz, amanhã. ontem a tarde toda, de forma inesperada, né? É, De forma de muito rica, por manhã, sinal, muito nossa, rica. maravilhoso. Sigamos juntos, acreditando que o mundo só caminha para melhorar, porque se piorar mais. E como não é a nave que eu possa gritar para que eu quero Pronto, descer, lá. Raulzito, hoje é dia que a gente está misturando todos os cantores, de Zeca Pagodinho a Raulzito, venha para a aula de arte, cultura e identidade. Gente, de propósito eu ponho esse Brasil aí com Z, tá certo? Não achem que foi falta de imagem, é de propósito. Até porque a gente vai falar de artes e de cultura africana, né? As culturas afro-brasileiras. E às vezes eu tenho a impressão, meu caro amigo de velhas datas, que as culturas afro no Brasil são culturas que não existem, as pessoas negam o tempo todo, né? E aí a gente precisa recorrer a conceitos da psicologia, da psicanálise, para entender o que se nega, o que representa aquilo que tanto se nega, né? Porque às vezes a gente precisa entender que o que é negado é porque tem uma importância. E é tão ameaçadora essa importância que é melhor preferir achar que ela não existe, né? Venha para a roda, venha. e aí a gente começa, né, com aquela coisa de ver o futuro repetir o passado num museu de grandes novidades. E aí quando você diz assim, Cazuza! você fala assim dessa negação, eu acho impressionante. Eu não sou um conhecedor de outros povos em relação à sua própria cultura, mas posso falar um pouco da nossa cultura brasileira. O quanto ela é negada e um cara que não concordo como ele pensava as coisas em tudo, mas tinha muita coisa interessante, o Nelson Rodrigues pega aquilo que já vem de certa forma como uma interpretação lá do Gilberto Freire em Casagrande Senzala, né, já que o mestiço era visto como uma figura inferior, essa síndrome do vira-lata, né? O brasileiro é o cara que gosta muito do jardim do vizinho. Mesmo que o jardim esteja cheio de orquídea, eu quero ter orquídea no meu, para ser igual ao do vizinho. Não é nem porque a orquídea é bom, é porque ele quer que seja igual ao do vizinho. O importante é ser igual ao do vizinho. Mas o seu jardim é tão bonito, está cheio de rosas. Não, mas a rosa aqui não é interessante porque é daqui. Mas a rosa é mais bonita do que aquela orquídea. Mas é daqui, eu quero a orquídea que é dali, de lá. Então, a gente tem muito isso, e como uma espécie de dominação a uma cultura colonial, então negar tudo que nasce aqui, principalmente quando vem da cultura originária ou dos povos aqui trazidos do continente africano, parece que é uma luta a ser travada de um fronte de batalha muito poderoso, daqueles que Porque é dominam. ideológico, né? Ideologicamente, o brasileiro sofre uma agressão à sua própria cultura de maneira radical, seja pela ideia da maneira de se educar e de se entender cultura, Sim. seja da indústria cultural que pega a nossa cultura e joga.
numa coisa bem, sabe, bem aquém da própria cultura da riqueza. Eu fui hoje para Vilas e eu costumo ir na van escutando minhas musiquinhas, Eu né? sei. E aí, na minha playlist, né? Ou seja, na minha lista de músicas que eu gosto, negócio de play, não sei o quê, tinha lá, Não Quero Lhe Falar, Meu Grande Amor, e escutei a versão do Belchior, como dizia a minha avó, do Belchior, e escutei a versão lá da Elis. E eu fiquei ouvindo aquela música, saboreando cada nota, guitarra, baixo, aquela voz fantástica, aquela letra, sabe, bem arrumada do ponto de vista de construção lírica. Eu fiquei, meu Deus, que coisa preciosa isso aqui. E, sabe, eu fico tão contente porque eu vejo essa galerinha, viu, Paula? Eu vejo muito essa galerinha postando coisas assim como Belchior, Elis Regina, às vezes eu vejo. Você vê que naquele dia antes dando aula, ele começou com Legião Urbana, a galera caminhou. Então, assim, eu vejo uma galerinha que gosta de Maria Bethânia. Sim. Então, isso é Gil, né? interessante. Gil, eu acho isso muito interessante, porque, para mim, para você, é fácil falar de uma galera que traz uma certa contemporaneidade com a nosso momento, mas para eles não. Então, é Sim. importante essa valorização da cultura e é uma cultura massacrada dentro dela, não é fora. Não precisa ninguém vir aqui para dizer, ó, o que vocês fazem é uma porcaria. Exato. E assim, em relação à escravização, que hoje é o que se adota melhor do que escravidão, né? Embora no material tenha a palavra escravidão, hoje se usa muito dentro dessa bandeira ativista, o respeito à cultura, às culturas afro-brasileiras. O número de pessoas que não eram europeias ou descendentes de europeus nos primeiros séculos no Brasil é um número muito pequeno. Então, essa discussão que a gente começa a ter, Ronald, é muito enigmática, mas, ao mesmo tempo, é uma discussão muito necessária, muito cara. Porque muitas vezes a gente acha que uma coisa vira moda quando todo mundo usa. E quando você tem uma minoria que se diz elite, que normalmente, se você estudar, você vai encontrar todo um traço que não é elite lá na Europa, e por isso está aqui, porque quem era elite lá ficou lá, não ia trocar a Europa por uma terra recém-descoberta. Exceções raras aos aventureiros, né? Pessoas que estavam, mas eu faria uma boa aventura, vou para o Brasil. Mas a maioria era degradado, falido, quase falido. Só em 1808 que vem aquela galera toda, mas aí já tem outro título, covardes, né? Vem fugidos, medo da morte, medo de Napoleão, medo de todo mundo. Medo impregnado e se opondo a uma coragem de povos originários e povos tratados como mercadorias que sempre tiveram a resistência como um traço característico. Morreram, sim, mas lutaram bastante, principalmente quando a gente fala de africanidades. Então, assim, imagine o que é pensar nisso, tentando explicar, né? De onde vem toda uma ideia de inferioridade quando quem está impondo uma visão ideológica como a certa, que no final das contas é isso, eu estou certo, o mundo está errado, né? É uma minoria que, porque tem uma pele branca e porque tem um cabelo liso e porque é europeu, porque tem essa questão espacial. Você vê que a Europa tem preconceito com a própria Europa, inclusive, né? Quando você fala de nações e enche a boca em pleno século XXI, você fala de Inglaterra, você fala de França, você fala de Itália, você fala de Alemanha, você fala um pouco da Espanha, mas raramente a gente cita, inclusive, locais que têm índices de direitos humanos lá em cima, como Noruega, Suíça, Dinamarca, Suécia, porque a própria Europa sempre chamou esses povos de bárbaros, de selvagens, né? Então, assim, é muito interessante quando você assiste séries como Vikings, né? Que é
uma série assim que muita gente assiste, tem uma parte que gosta, tem outra que não gosta, mas o conhecimento que ele desperta em você para pesquisa é sensacional, né? Inclusive dentro da própria Europa. Então, essa galera vem para aqui e deixa uma semente que hoje é uma árvore frondosa de preconceito. Deixou uma semente que hoje gera um pomar de frutos azedos, amargos, podres, tá? Desproteinados, que se chama segregação. E aí a pessoa que segrega, viu, Ronald? Diz assim, eu sou superior, mas ontem eu comi feijoada. Eu sou melhor do que você, mas ontem eu comi sarapatel. Eu sou muito maior do que você, mas anteontem eu estava comendo acarajé no Rio Vermelho. Eu sou muito melhor do que você, mas na Semana Santa eu comi caruru, eu comi vatapá. Assim, né? São pequenos atos que geram grandes violências que se mantêm. E as pessoas hoje questionam políticas públicas de inclusão, políticas públicas de reparação. E eu acho que o grande elixir, que o grande antídoto para isso tudo, a grande vacina, se é que tem gente disposta a tomar vacina, é a educação, é o conhecimento e a sensibilidade, né? Porque naquele encontro que nós estávamos ontem, eu fiz aquela pergunta, aquilo que foi aconselhado fazer, de falar de respeito, de fazer aquele discurso, nós fazemos o tempo todo e a gente sabe que eu e você fazemos. Mas a gente percebe. Eu queria uma resposta mais intensa, porque quando a gente luta contra sementes de desigualdade, às vezes só isso. Sabe aquela máxima de que se a gente começar a fazer mudança hoje, só vai ter mudança efetiva daqui a 200 anos? Me parece que nós caminhamos quase que engateando, sem ofender os bebês que engatiam, que tem cada um virado no saci, né? Então, essa questão da riqueza, do hibridismo, das trocas culturais, da riqueza da culinária, da dança, da língua, tudo isso, da miscigenação, do sincretismo, que é tudo instrumento de riqueza. Porque se tem uma coisa que esse país tem, que é de uma riqueza absurda, é a diversidade. Diversidade que veio com essa escravização a partir de várias etnias que entraram aqui. Aqui a gente tem banto, aqui a gente tem angolano, aqui a gente tem congolês, moçambicano, né, que representam os bantos. Aqui a gente tem sudaneses, a gente tem... E, no entanto, essa diversidade toda é vista por alguns como algo negativo. Eu realmente tenho dificuldade e estou falando isso para... Que legal que você traz, que você diz. Com outras palavras, exatamente isso. Aí as pessoas vão e visitam o Museu do Louvre, as pessoas vão e conhecem a história de países europeus, as pessoas postam no Instagram e às vezes não conhecem uns lugares que ficam a 200 metros de sua casa ou a meia hora pegando um ônibus ou um metrô. Então, assim, é difícil a gente valorizar aquilo que não conhece e é difícil a gente conhecer aquilo que não se predispõe a conhecer. É com você, professor. Porque é aquela questão que eu fico impressionado como o Brasil, né, já tem aquela cantiga e vem muito do intérpretes brasileiros. Eu gosto muito dessa fala de chamar os sociólogos que pensam o Brasil como intérpretes do Brasil. O Brasil precisa ser interpretado, né, pela sua riqueza cultural tão destroçada. Então, quando a gente entra nesse processo simbiótico de troca de cultura, e isso é muito bacana, você entende uma resistência no sentido de, não, é importante eu não ter um sobrenome, é importante eu ter um sobrenome europeu, é importante eu ter um sobrenome japonês, é importante eu ter um sobrenome até árabe, mas não é importante, mas o árabe, como? Então, não é importante eu ter um sobrenome brasileiro no sentido daquilo que se nasce aqui. Sim. Então, aí você pega essa questão cultural, que hoje está muito forte, que a gente entende que essa resistência que vem da música riquíssima, apreciada pelo mundo inteiro, e que aqui a gente coloca como algo que não é muito interessante, etc. E, às vezes, até a questão do poder simbólico para ter acesso a esse poder cultural, a esse capital cultural.
né, de você ir numa concha, de você ir num Teatro Castro Alves, de você ir num lugar para ver um show ou um concerto, agora você tem uma dificuldade de ver nossos artistas, porque cada vez mais está assim para uma galera que tem um poder aquisitivo maior. Sim. Uhum. E isso é algo que mostra justamente assim, pô, quando se tem como bom, se dá acesso à maioria. E aí vem um outro problema, que é aquilo que está acontecendo aí, que é essa negação dessa cultura, em uma distorção muito grande de uma cultura europeia cristã, né? E aí você fala da questão de lugares no próprio continente africano, ou no continente europeu, desculpa, que não é tido como referências, e são referências econômicas, referências sociais, referências Humanas. de um bem-estar social muito grande e de qualidade de vida. E que hoje, nesses lugares, estão surgindo grupos que acham que isso está ruim. Então, a gente precisa entender que, pô, peraí, qual é a minha cultura no Brasil? Eu tenho a influência da cultura moçárabe, e é muito interessante, que é a cultura portuguesa que vem por um viés judaico e muçulmano, ela não vem nenhuma cultura portuguesa só ali uma questão colonial, ela vem com a mistura de outras culturas. E aí, quando você percebe a riqueza dessa cultura e que você vai estudar, aí entra numa guerra cultural. Sim. Eu acho que você travou, não foi, Ronald? Bom, Ronald travou, gente, e ele falando de guerra cultural, ele travou. E quando ele voltar, que ele entra daqui a pouco de novo, ele vai continuar falando de guerra cultural, tá? Porque enquanto ele não volta, a gente fala exatamente dessa guerra cultural que começou com as primeiras manifestações, né? Sem que os senhores soubessem, havia práticas dos escravizados. Então, os escravizados faziam a resistência, essa guerra cultural. Eu vou aproveitar aqui para falar em relação a isso, né? Não havia uma homogeneidade, os escravizados vinham de lugares diferentes, chegavam aqui, e aí eles passavam por um processo em que os senhores os separavam, né? Separavam esses. Aí, pronto, olha, quando ele voltou, eu vou terminar meu raciocínio e vou passar para você falar de guerra cultural, que eu continuei falando de guerra cultural, só que trazendo para os slides, tá? E eu vou terminar e volto para você. Então, havia a cultura de cada grupo desse, e aí eu estou falando de um aspecto da guerra cultural aqui, não do que o Ronald vai falar, mas que os escravizados vão se adaptando, porque os senhores separam aqueles escravizados que são de mesma origem para não fortalecer o grupo. Então, quanto menos falassem a mesma língua, melhor, quanto menos tivessem as mesmas práticas, melhor, e ainda eram, digamos assim, expostos a essa tradição cultural brasileira cristã. Então, você vai ter alguns processos com conceitos que você já tem, porque foi o capítulo 1, em que a gente trabalhou o que é simbiose cultural, o que é osmose cultural, o que é fusão cultural e o que é sincretismo. Repare que os povos escravizados passam por vários processos, tá? Alguns muito violentos de forma mais ampla, outros que vão acontecendo de forma mais natural, porque quando você junta duas pessoas diferentes e elas convivem, vai haver uma mistura. Se uma vai se impor à outra ou não, é outra história. Mas você vai ter culturas diferentes se relacionando, vai, inclusive entre os próprios escravizados. Você vai ter uma osmose, você vai ter uma troca, vai ter essa simbiose, você vai ter uma fusão, que é uma união de culturas, e, obviamente, que a gente vai culminar no que temos hoje como sincretismo religioso. Aliás, a gente está na Bahia falando de Salvador, que talvez tenha a maior manifestação de sincretismo religioso que a gente encontra no Brasil. Nós voltamos, porque o senhor estava falando de guerra cultural. Meu professor Ronaldo. É isso. Então, veja, na aula passada a gente falou da questão do pagador de promessas do Dias Gomes, que mostra justamente a não aceitação do padre num indivíduo pagar uma promessa que ele fez num terreiro de forma sincrética. No terreiro ele fez a Iansã e ele quer pagar a Santa Bárbara.
na igreja de Santa Bárbara. E a promessa era entrar na cruz e deixar a cruz dentro da igreja. Inclusive Só aqui em que Salvador, né? Aqui em aqui em Salvador. Salvador, aquela igreja lá dos Passos, que eles colocam uma igreja de Santa Bárbara, etc. Sim. E só que esse homem veio do interior, ele veio andando dias e dias com essa cruz nas costas. Ele se feriu para pagar essa promessa, etc. E, inicialmente, o padre, o Valadão, né, que é o padre do filme, tá todo assim, pô, que legal, que bacana, que promessa grandiosa, que sacrifício. Bom, o Ronald travou de novo, e aí o pagador de promessa, a gente traz, a internet dele que está meio ruim, tá, gente? Traz o que vai acontecer quando o padre descobre que ele quer pagar para Yansan, né, a promessa, e não para Santa Bárbara. Ele acha aquilo absurdo, e a cidade toda começa a se posicionar, e vê imprensa, né? E vê um monte de gente, cada um trazendo as suas verdades, né? Então, essa guerra cultural é um marco na história cultural brasileira. Ao invés de nós convivermos pacificamente achando uma riqueza, a gente termina tendo um processo em que um afronta o outro. Vamos lá, Ronald. Aí eu estava dizendo a eles que o padre acha inicialmente, você está aí ou você não conseguiu se conectar ainda? Ele tentou voltar, mas parece que a internet dele não está Eu muito tô feliz. mudando aqui de modem, mas, Ah, é porque você mas está. assim, Agora. eu Então, eu mudei estava dizendo, eu continuei a já. explicação, dizendo que o padre inicialmente ia chamar até ele Até que descobrir. quando ele descobre que ele fez a promessa num terreiro. E esse homem com a fé pura, simples, não sabia qual a diferença de uma coisa para outra, porque o sincretismo, se inicialmente os povos do continente africano cultuavam suas entidades disfarçadas nos santos católicos, aí, mas eles enganaram todo mundo. Será? Porque era um momento também de confraternização e de festa nos terreiros e diminuía a questão do banzo. Daí onde surge também nossas comidas, né? Que era aquilo que era, como diz o Tabaré, era o rejeito da mesa do Senhor. Então, veja, aí você já tem uma riqueza cultural muito grande, que mistura uma religião monoteísta, que é o cristianismo, a uma religião que traz vários aspectos, né? Para alguns do candomblé ela não é politeísta, para outros sim, mas que traz entidades que não são entidades que deem para se associar com a Igreja Católica. Sim, Mas isso aconteceu, e aí vem todo esse sincretismo que hoje você vai ver numa lavagem no Bonfim, todo o processo ali da água de cheiro, das baianas, e você vai ter a Umbanda, que é justamente uma religião essencialmente brasileira, que nasce juntando todas essas questões e que vai construir uma teologia muito bonita, explicando cada aspecto desse, como essas religiões coabitam, coexistem. Isso é muito interessante para a questão do sincretismo religioso, e principalmente para a gente estudar, porque, sim. de um lado, questões do candomblé foram conservadas aqui no Brasil. Tem coisas do candomblé no Brasil que conservaram, que se perderam até no continente africano. Sim. Isso eu estou E falando no, não como especialista, mas ouvindo de um especialista falando isso. sim. E no caso por exemplo, da igreja de São Lázaro, até o padre toma banho de pipoca, é muito engraçado. E na igreja do Rosário dos Pretos, gente, vocês têm um padre que começa a celebração com a entrada de pessoas do candomblé, dos orixás, é uma coisa muito sincrética, né? E aí a gente vai para algumas práticas que são, digamos assim, o legado, né? O que ficou e que hoje continua alimentando essa cultura afro-brasileira. Uma delas é a capoeira, que hoje já é patrimônio imaterial, foi tombada pela Unesco, lembrando que o tombamento é um ato oficial de tornar algo patrimônio da humanidade, né? No caso do IFAM, quando ele tomba, torna algo patrimônio do Brasil, não é? E aí a gente tem a capoeira em 2014 sendo tombada.
A capoeira é uma coisa muito forte, é uma manifestação muito forte, que é uma dança, é uma arte, é um jogo, tem toda uma riqueza, tem uma ligação com a espiritualidade, com a religiosidade, ao mesmo tempo é uma luta de defesa e de ataque que era usada por escravizados, principalmente em fuga, não é? E faz parte da cultura popular e simbólica identitária brasileira. Então, muita gente tem um preconceito muito grande com a capoeira, a ponto de achar que capoeirista é vagabundo, que quem joga capoeira é malandro. Por um tempo no Brasil, capoeira, samba, candomblé foram manifestações proibidas. Tá? Os policiais levavam presos os que praticavam, faziam samba ou que jogavam capoeira. Quer dizer, tudo que a gente está falando, gente, do ponto de vista ideológico, é comprovado com ações ao longo de 500 anos de história, desde os povos originários indígenas, sendo que a escravização trouxe para o Brasil mais de 4 milhões de pessoas traficadas. A gente hoje tem tráfico de pessoas, tem ainda, viu? E a gente fez uma suposta lei que trazia liberdade, que é a Lei Áurea, mas essa lei nunca se preocupou com a inclusão, nunca se preocupou com projetos sociais de inclusão. Então, o que se colhe hoje é uma aula de cultura que fala da grandiosidade dos aspectos ligados à cultura afro-brasileira, mas que continua falando de segregação, de preconceito, de má interpretação, de não interpretação, de desconhecimento, de ignorância. Ai, meu Deus, que preguiça. Professor Ronaldo, por favor, venha. Já que sua internet voltou, venha, venha. A questão, você estava falando do padre, né, tomar banho lá de pipoca, mas é interessante como essa cultura, você falando da capoeira, eu estava lembrando de que essas pessoas na roda de capoeira eram presas e acusadas de vadiagem. Pois é. Vadiagem. Então... Porque se você for prender um bocado de gente que tem aí, gente do bem, bem aspas aí, considerando a vadiagem, não vai ter espaço, viu? Não vai ter cadeia. Mas estava o povo da rua jogando sua capoeira, a prática da vadiagem, então prende. E é interessante, se você for estudar capoeira, eu li uma vez um negócio muito interessante, que foi proibido depois, no Rio de Janeiro, algumas figuras da polícia treinavam capoeira para prender as pessoas, né, para usar com os delinquentes. Achou a palavra tão bonita, delinquente, né? É mesmo. Né? Eu gosto do verbo delinquir, é bonito, né? Né? Então, assim, pessoas estavam praticando vadiagem, eu acho, pô, mas... Então, a pessoa não pode ficar na rua sem ter o que fazer, tem que estar ocupado o tempo inteiro. E aí você vê o quanto isso é preconceituoso. E aí vem um outro ponto, porque semana passada o Brasil fez uma coisa que eu achei linda. Você vai ter, já tem agora, a primeira mulher almirante, e é uma mulher negra, né? E isso, a gente lembrando que no século passado, a gente vai ter lá, nas primeiras décadas do século passado, ainda marinheiros negros sofrendo chibatadas. Daí gerou a revolta das chibatas. Então, já não havia mais escravidão, e esses homens eram marujos ou marinheiros, assim como os outros, mas eles, por serem negros, eles eram aceitados. E hoje você vê pessoas na rua querendo fazer a mesma coisa. Então, quando a gente trabalha, mas está entrando em outra coisa, assim, não, é que a gente está trabalhando cultura, e se você não entende a cultura, você não entende o que acontece no dia a dia. Cultura não é uma coisa que a gente estuda para entender a questão do passado, mas é para entender justamente o presente. Todo o processo... E para evitar, né, Negão, que no futuro as coisas continuem acontecendo da mesma forma, né? Que é um lastro que a gente constrói para evitar determinadas ações, né? Até hoje as pessoas... Eu estou olhando esse slide aí, né? Que o material traz uma coisa muito boa que eu vejo em poucos materiais sobre os cabelos, né? Quanto preconceito sobre cabelos, né? É impressionante, porque é o seguinte, se o cara é careca, ele é preconceituado. Se ele tem muito cabelo,
ele é preconceituado. Se o cabelo dele é crespo, ele é preconceituado. Se o cabelo dele é trançado, é preconceituado. Então, assim, fica muito estranho o mundo, Ronald, sem diversificação, né? Então, assim, É a tentativa de padronizar. É aquilo que o Levinas fala de que ética não era uma questão de igualdade, mas sim entender as diferenças, a diversidade. E essa coisa da alteridade, que é muito bonito a gente falar de alteridade, mas não querer entender que o outro é diferente, que ele é importante porque é diferente, não é porque é igual. Porque eu vou achar o igual importante a mim, mas o diferente não. Então, essa questão é uma questão cultural, uma questão antropológica e é uma questão sociocultural que a gente precisa entender o nosso país hoje. sim. Então, quando o Silvio Almeida fala lá do racismo estrutural, a gente não quer entender que isso tem aspectos... Vou avisar rapidinho, o Silvio Almeida é o ministro dos direitos humanos. É porque a gente tem que avisar, né? É o ministro dos Direitos Humanos que escreveu um livro pequenininho chamado Racismo Estrutural. Não existe racismo estrutural. Calma, antes que você pegue e nos nervos e queira levar tudo a ferros, não é? Que preguiça. Você precisa entender que existem aspectos da nossa cultura que são importantes e que não deveria ser o tempo todo validado para o professor. Olha, gente, é importante a gente estudar isso. É mesmo. Imagine que a gente tem uma luta de tal o tempo todo. É importante estudar a cultura brasileira. Eu que estou no terceiro ano disso, fazendo, gente, olha, cultura de povos ancestrais. A cultura, agora eu estou entrando nas culturas regionais. A cultura regional é muito importante. Ai, que preguiça. Eu estou virando Macunaíma. Ai, e eu digo, mas ninguém ouve. Ninguém ouve, porque quem precisa ouvir que é importante. Já não estou ouvindo mesmo. Quem não precisa ouvir é quem ouve. É aquela velha história, você vai lá falar de ética para um monte de gente que estuda ética. É mesmo. E a aula de ética na aula de direito, que na prova o povo pesca. A prova de ética. É sério, eu vi uma professora de uma dessas faculdades, que tem muitas em Salvador, e ela dizendo assim que ela tem morre de raiva de fazer prova de ética. De ética não tem que ter prova. Segundo, que se tiver prova, não tem que ter professor olhando. Senão, ele não entendeu nada. Eu dou risada porque a minha vontade é de cair em pranto. Gente... Uma vez eu estava estudando ainda filosofia, aí um professor dando aula lá, falando da questão da psique nos filósofos, né, a ideia de alma, né, e tal. Aí eu me disse assim, ô professor, eu estou aqui para ser padre, vou ter que enfrentar esses anos todos de filosofia, sociologia, não podia logo a gente estudar logo uma coisa rápida para atender o povo? O professor olhou, deu aquela travada na imagem. Preguiça. E aí disse, meu filho, você perdeu a grande oportunidade de ficar em silêncio, para cochilar. Porque eu tenho certeza que nessa sala aqui, com 22 pessoas, você jamais será esquecido. Olha eu lembrando dele hoje. Tantos anos depois. Gente, vamos lá. 97 para cá, quantos anos? Quase 30. Gente, essa fala é de uma música do paraibano, compositor, cantor Chico César. E eu achei perfeita, não está no módulo, mas eu achei perfeita desse slide dizendo: respeitem meus cabelos, vírgula, brancos. Porque se você falar cabelos brancos, fica uma metonímia de idade, tá? Então, assim, uma vírgula muda tudo, e brancos é uma metonímia de pessoas de pele branca. Respeitem meus cabelos. Cabelos é metonímia de identidade de pessoa, me respeitem. Então, lá, desde a chegada dos primeiros, né, escravizados, os cabelos tinham muitas simbologias, eles diziam muitas coisas, inclusive o tipo de trança, a forma como a trança era feita,
Tinha alguns que fugiam e aí colocavam o mapa do caminho no cabelo, no corte do cabelo, para não esquecer como deveria, e era o outro quem olhava. Então, assim, os caras eram muito inteligentes, né? Identidade é mostrar para tentar reconhecer as etnias, Etnias, guardavam guardar sementes, grãos. grãos para poder plantar quando achassem uma terra para quilombo. É muita coisa legal. Aí o povo diz assim, que povo burro, é inteligente é a gente, que trabalha a vida inteira para pagar boleto. Desculpa, hoje eu estou muito sarcástica, né? Que absurdo. Aí eu vou fazer a pergunta hoje. Só hoje eu preciso te encontrar. Gente, aí Ok. vem uma das maiores heranças, uma das maiores contribuições, algo fantástico. Se todo mundo tiver preconceito, tem que ouvir a música, saber que quase a totalidade tem alguma influência, ou de instrumento ou de ritmo, dos povos escravizados, e aí baixar a bola e dizer, rapaz, eu sou uma bestalhada. Eu posso segregar alguém que faz de mim uma pessoa tão feliz nos meus momentos mais tristes. Pronto, você respondeu isso, você nem precisa fazer terapia com ninguém, já está terapeutizado. O Lundu, preconceito, música sensual, depravada, que Porque pessoas hoje, brancas. inclusive, não tem musical depravado, era o Lundu, viu? Não, não tem não, não. Hoje. E a música depravada, que as sinhazinhas e as sinhás não deveriam dançar. Porque, fiz igual a Tiririca, porque comprometeria a sua integridade moral e física. Uai, Poxa, isso é uma dança? Por que se chega a esse tipo de comprometimento? Bom, Chiquinha Gonzaga, a maestrina, linda, maravilhosa, cheirosa, casaria com ela hoje. mas você não quer não casar com meio mundo, mas vamos lá. É uma forma simbólica de adoração. Entendi. Aí está demais hoje, né, Ele Paulinho? é apaixonado por Chiquinha Gonzaga. Ele sabe que toda vez que Só que chega aí, desde eu fico Chiquinha Gonzaga quietinha. sofreu horrores. Uma Uma mulher à mulher de frente um do seu tempo, talento né? absurdo, foi casada com um homem, depois sofreu, não é? O divórcio, não, o desquite, o abandono, e como uma mulher separada da sociedade, foi tratada como uma mulher vulgar e que vai construir, junto com Calado e tantos outros grandes, a música, uma das músicas eruditas do mundo, que é o chorinho, não é? E as marchinhas carnavalescas, né? Sim, várias marchinhas carnavalescas imortalizadas, né? E aí você entende o seguinte, poxa, mas uma mulher chegar a essa coisa que era muito própria de... Até hoje, você anda aí pelo mundo, não é Brasil, você anda pelo mundo, poucas regentes. E ela era maestrina, né? Gente. Sim, uma mulher de um ouvido fantástico, de uma musicalidade, sabe? É, Ela viu ali ela é no linda. Lundu Ela é linda, uma linda, coisa que, linda. por quê? Era o período dos saraus, né? E ela via na música popular ali, o pessoal dançando, ela disse, nossa, dá para sim, para colocar aqui, e dá para misturar com aquilo outro, e foi ali construindo coisas maravilhosas. O interessante, viu, Ronald, é que quando o Pixinguinha nasce, Chiquinha já tem 50 anos e já tinha Sim, feito muita coisa. Mas quando se pensa em um imortal do chorinho, é Pixinguinha. E só é Pixinguinha porque não teve outro como ele, porque ele é preto. Porque se houvesse um branco, que não era comum, porque o chorinho é bem de rua, tá bem ligado à vadiagem, entendeu? Então, ele ficou por causa, inclusive, de um dos textos mais fantásticos do chorinho, que é né? Que a entrada de Carinhoso é linda demais, né? E ele ficou como uma referência, um erudito, inclusive, um cara que tinha um ouvido maravilhoso,
Mas ela, a gente cita, e tem gente que nunca ouviu falar de Chiquinha Gonzaga, exceto por nós aqui, né? E eu sei que você está procurando carinhoso aí com Pixinguinha para botar a introdução para a gente ouvir. Tem uma que é fantástica, é uma das primeiras versões que entra com um piano e depois vem uma flauta, meu Deus, que é muito lindo. Enquanto ele acha aí, viu, gente, que ele está procurando, eu já conheço aquele olharzinho escantilhado dele, é ele no outro computador procurando, ou então deixando a câmera ligada e lá entrando no Google para procurar. Tá? Não, é que eu compartilho a tela aqui desde a época do Teams, né? Ah, O ruim é que, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não é apenas um ponto. não é Sempre tem uma apenas um. propaganda. Tem sempre uma propaganda. Aí, Essa é a versão mais antiga. aí vem uma flauta. Olha que linda essa flauta. Agora acelera um pouquinho para a gente pegar a voz dele lá na frente, lá no meio, no meio. Oi? Ele demora no meio aí, que essa introdução demora um tantão. Bote aí no meio. Peraí que eu vou fazer uma interpretação. Yamandu Costa fez uma interpretação, uma releitura de violão, que é uma coisa maravilhosa. Não sei se você conhece aqui, deixa eu ver aqui. Esse solo de violão é uma brincadeira, né? Aqui o nome, né? O Yamandu Costa, que é um dos maiores. Sim, o cara é. E é engraçado esse show dele, porque ele tá tocando a música instrumental e de repente o público começa a cantar, e ele vai na onda, é muito bonito. E assim, é essa galera que sofreu preconceito e hoje. Muito. E hoje a gente reverencia, né? É uma cultura equivocada nossa de reverenciar o que a gente não tem mais. Às vezes as pessoas estão aí pedindo, pelo amor de Deus, me escutem, quando elas morrem, finalmente elas são vistas. Entende? Aí vira nome de sala, nome de teatro, nome de cidade, né? Mas vamos lá. Negro é uma cor de respeito, negra é inspiração. Outro fragmento de canção. Aí a gente tem os ritmos, né? O cateretê, catira, não tem instrumento musical e é muito a canção feita de cunho religioso. Aqui se fez muito isso, né? Mas aí vem esses ritmos para catequizar dentro das igrejas, mas que tem uma contribuição muito forte do próprio ritmo. Mas o primeiro ritmo africano, né? Afro-brasileiro. Mas o primeiro ritmo, inclusive, que é tocado e as senhoras de bem não podem dançar, né? Mas que os senhores do bem, os senhores do bem podem, é exatamente o undu, essa coisa da sensualidade. Agora sim, viu, gente? É bom a gente dizer, né, Ono, de que essa questão de sensualidade depende muito do ponto de vista, né? Porque vou botar só um cortezinho para a pessoa entender porque a música era tão absurda. Lá. Fui barbão, é quem sabe topejar nos recados de suprema perfeição. Esta dança é buliçosa, tão dengosa que todos querem dançar. Ronald, depois,
o lundu Oi. moderno. Depois procure o lundu moderno. Tem um casal que dança, que é uma coisa de uma sensualidade. Agora, pense numa coisa bonita. Porque assim, o tango é extremamente sensual. Não, e aquela teatro. coisa do tango é uma encenação de uma Nossa, sensualidade muito grande. absurda. Absurda. E é lindo. Porque é arte, meu Deus do céu. Tem tinha uma história de um casal alemão que a esposa veio fazer um mestrado na Argentina. E aí ela ficou um tempo, ele não pôde vir e tal, e ela começou, estou aprendendo uma dança aqui sul-americana. E quando o marido chegou e foi ver a mulher dançando com um cara, o homem enlouqueceu, o alemão quis quebrar tudo, disse, não é possível. Porque É ele, lindo, tango. sabe, não estava preparado para tanta sensualidade na dança. É muito lindo. E em Buenos Aires, né, você falando da mulher que foi fazer o mestrado, aí me lembrei, né, de mim lá. Você tem o povo dançando tango no meio da rua, é muito lindo. E tocando aquelas gaitas, né? Gente. Nesse aspecto, a gente precisa caminhar muito. Mas olha só, aí vem ele, né? Quem é luz na passarela, que lá vem ele. O samba, né, gente? O samba Sim. cai muito em provas, o samba que é um ritmo muito atrelado aos instrumentos de percussão, depois vem os instrumentos de corda junto, né? Mas começa com o batuque mesmo, né? A origem é esse batuque dos escravizados, inclusive o toque do afoxé, o toque do candomblé, não é? É uma batida gostosa, lá vai ele lá atrás. Foi o outro que estava lá visitando o outro. Aí ele estava e saiu. E aí se junta a essa percussão, o instrumento de corda, principalmente o cavaquinho, o violão. Hoje o samba tem mais de 20 matrizes diferentes, né? Você tem da gafieira ao partido alto, passando pelo pagode diferente, o pagode da Bahia diferente do pagode do Rio de Janeiro. E o samba de 30, isso ficou imortalizado porque trouxe um cotidiano, como, por exemplo, o Trem das 11, não posso ficar nem mais um minuto com você. Traz o cotidiano das pessoas de baixa renda, principalmente. E a partir da década de 40, esse samba vira samba enredo, porque até a década de 40, as escolas de samba podiam desfilar com qualquer samba já existente. Aí, na década de 40, foi decidido que toda escola deveria ter um samba inédito, que são chamados de samba enredo. Esse samba enredo, alguns, viraram, né, grandes ícones do samba, como tem xixi, acarajé, tamborim, samba no pé. Isso é um samba enredo. E aí, o Rio de Janeiro se tornou o centro do samba, que é chamado de samba moderno, mas a origem do samba está aqui no recôncavo da Bahia, com o chamado samba de roda, que é tombado pela Unesco. A Unesco tombou o samba de roda, inclusive antes do IFAM tombar o samba carioca. Disse por aí, em boca pequena, tipo na internet, que os cariocas ficaram com ciúme da Bahia, porque o samba de roda da Bahia foi tombado pela Unesco. E aí, você sabe que para tombar tem que ter um projeto de político, um dossiê, história. E aí o IFAM, que é o nosso órgão nacional, tombou o samba carioca. Então, para ficar claro, o samba de roda do recôncavo da Bahia, Cachoeira, Santo Amaro, Castro Alves, é tombado pela Unesco. O samba carioca do Rio de Janeiro, em suas mais variadas matrizes, é tombado pelo IFAM. Na era Vargas, o samba saiu de status aí, lugar de crime. Só que Vargas, nacionalista, segundo o conceito de nacionalismo da época, diz o seguinte: vamos descriminalizar o samba, contanto que vocês falem de Brasil. E aí surgiram muitos sambas no Estado Novo falando de Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro, meus mulatos, isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaiá, né? Então, Ari Barroso surge. Então, foi nesse momento da Era Vargas que há uma transição e que o samba começa a sair da ilegalidade. Mas, de fato, até hoje,
Você tem ainda o samba a partir do alto, o samba do pagode, muito dentro da cultura afro-brasileira, ou seja, os pretos ainda são os que mais produzem samba no Brasil. É uma coisa muito rara você ver alguém de pele O próprio clara, Diogo de Nogueira, cabelo. né? O É, Diogo Nogueira. o Diogo Nogueira é uma exceção, né? É Do engraçado, você olho estava aí claro. falando, estava lembrando do programa que tinha na TV Cultura. Eu nunca mais vi, acho que não tem. Eu parei de assistir Som televisão, mas Brasil, qual era? Oi? Era o Som Era Brasil? samba da Lapa e da Gamboa, que ele fazia a mistura do samba de São Paulo e do Rio de Janeiro. Sim. Aham. Então ficava ali diversificando artistas, e aí samba canção, samba não sei o quê. Era muito interessante, porque mostrava, assim, também um lado de São Paulo ligado ao samba, que a gente não vê muito, né? Por causa dessa coisa de São Paulo, a grande, né, É, metrópole e tal. Mas, assim, era engraçado. Uma vez, eu não lembro agora quem foi, meu Deus, foi um cara que escreveu na Folha de São Paulo, disse: o Brasil tem suas controvérsias. É preciso que o samba seja apresentado por um branco dos olhos claros, para que ganhe a mas é uma televisão. Nada controvérsia, contra né? Diogo Nogueira, que é um grande sambista, né? Mas, E assim, a gente pensa muito em sambista preto, né? E bem no eixo Rio, mas a gente tem a família Caymmi, o Dorival fez muito samba, é um afro-baiano, mas com uma pele mais clarinha, né? Mais branco do que preto. E um grande nome, né? É uma portuguesa que se abrasileirou e se apaixonou, que é a Carmen Miranda, né? A Carmen Miranda, o tico-tico-tá, tico-tico-tá. O que é que a baiana tem? Quem for curioso, busca aí na internet. Tem vídeos da Carmen Miranda, ela é espetacular, ela é lindíssima. Foi um expoente, um símbolo sexual da época, de beleza, de delicadeza e dançar. Nossa, os clipes dela eram verdadeiros microfilmes, né? Eram curta-metragens, você tinha uma história com a música, ela cantava, ela dançava e vinha cheia de balangandã e as frutas, e ela trouxe esse tropical país brasileiro na indumentária, né? Precisa de uma portuguesa para vestir o Brasil. Isso é muito engraçado, porque não, é a muito gente engraçado isso, né? O Brasil realmente, sei. é uma controvérsia, e é uma controvérsia assim que tem sua beleza, né? Tem sua magia, mas a gente sente falta, não é, de você ter num país figuras como, por exemplo, Zezé Mota, né? Zezé Mota canta, Zezé Mota representa filme, novela, Zezé Mota e até hoje uma senhora de uma cabeça maravilhosa, assim, que tem colocações fantásticas, e, no entanto, boa parte da população brasileira não conhece como deveria uma figura, né, como Zezé Mota, né? Então, assim, é difícil ver como é que um país de uma cultura tão preta não valoriza seus pretos, né? Você precisa de um Cândido Portinari para fazer um quadro como esse aí, né? Café, eu acho que não, esse não é café, não. Esse, eu não sei o nome, mas café o cara tá. É muito parecido, porque o traço bem expressionista de Portinari, né? É, Mas eu não sei o nome desse aí. Mas, assim, para representar, e a gente procura um pintor famoso, né? Preto, principalmente na era do neoclassicismo, depois entra pelo romantismo, e a gente vai tendo certa dificuldade, né? Porque a gente fica dependendo de Debré na vida, a gente fica dependendo dos caras que vão impregnar a visão deles sobre nós, né? Então, isso que você traz é bem significativo. Por que que a gente ainda continua sendo falado pelo outro, né? Por que que é o olhar do outro que fala de nós? Eu estou falando do outro fora dessa constituição de povo, desse tecido tão eclético, tão mosaico que nós somos, né? Então, tem um precisa negócio que eu nascer. vi essa semana na internet que eu achei tão. Sim. E eles pegam um grupo de espanhóis, pessoas de outros lugares,
e aí bota uma música brasileira, como o espanhol reage à música brasileira. Aí fica lá a legenda, gostei, não gostei. Peraí, Quem é o espanhol para falar da música brasileira, né? nossa música não precisa dessa validação, até porque já tem, né, Exato. uma validação Já internacional. tem. Já é válida e validada. Tem uma cantora instrumentista, ela toca trompete, uma francesa, e a Mortiz, ela canta a música brasileira. É impressionante, porque ela tem um sotaquezinho, né? Ela canta inglês, canta espanhol, canta em francês, mas ela ama a música brasileira, só que ela é muito conhecida pelo pessoal do jazz, né? E é impressionante, e na hora que ela assim, você disse, eu desafio, amor, é muito bonito você ver o outro cantando e fazendo esse esforço para cantar em português, e ela diz isso. Ela diz, a música brasileira, por mais que eu cante em francês, ela tem versões em francês, em inglês, ela diz, eu faço esforço porque a língua portuguesa brasileira, ela diz assim, a língua portuguesa brasileira é linda, é de uma sonoridade. E assim, é difícil você conseguir representar essa beleza na sua totalidade. É tão linda que é inalcançável. Quem fez, fez. Ninguém vai fazer igual, sabe? Você ouve Marisa Monte cantando a música dela e põe outra pessoa para cantar, o que Maria Bethânia canta, interpreta, ninguém interpreta igual. É impressionante, velho. Sabe? É de uma beleza, enfim. Bom, galera, estamos fechando este nosso encontro. Não fechamos aqui a cultura afro-brasileira, falta um pouquinho, tá? Mas a gente vai começar desse slide para a semana que vem. A gente vai falar da interferência da arte afro-brasileira em movimentos. Aí a gente tem, por exemplo, modernismo, o barroco, né? Que tem o Aleijadinho, que é um afro-brasileiro, né? E não só, a gente vai trazer outras figuras para comentar com vocês, tanto conhecidas como não tão conhecidas assim. Tem figuras que nunca foram para a roda da fama, a roda mesmo, que não giraram, exatamente porque são de cultura afro-brasileira. E a gente está fechando a aula com o que aí, Ronald? Um pouco de jazz com música brasileira. Isso me lembra Frank Sinatra cantando Bossa Nova, né? Tom Gilberto, só que numa versão jazz. Sim. Não, Ronald, baixa aí o som rapidinho. Tá muito engraçado, é porque acabou. Mas um gato seu estava atrás da sua cabeça e só tinha um rabo. O outro gato, a gata estava só com a cabeça. Você sabe o que é mais engraçado? É que tem um dormindo. Uma montagem de um gato só, a cabeça aqui e o rabo cá. Você entendeu? Só que eram dois gatos. Dois gatos. E engraçado, tem um aqui fiscalizando o sono da outra que está aqui. Ó. Não, mas ela não está dormindo, não. Ela se mexeu agora. Olha lá. Gente, valeu, gratidão pela escuta de vocês que vocês estão tendo dessa aula. Mas se vocês não escutarem, já valeu, porque eu me divirto muito dando aula com o Ronald. Hoje foram garantidas várias gargalhadas, várias. Em vários momentos, desde o primeiro horário que a gente está aqui. Ai, que preguiça. Está se divertindo até. Um cheiro para vocês, bons estudos. Ronald, até a próxima. Beijo, Paulinha. E a gente se vê semana que vem, tá bom? Tchau, tchau, galera. Um cheiro.